percurso que a gente está seguindo? Primeiro, um percurso de tentar entender a complexidade do ambiente. Depois, um percurso de um passo de tentar identificar dificuldades e potencialidades. De, por exemplo, a sala de aula, a composição da sala de aula, das características dos alunos, das características dos professores, da faixa etária, do que é mais barato, mais caro, o que é possível trazer, incluir, quando que a tecnologia ajuda, quando que ela atrapalha. E o fundamental que a gente entenda é que a tecnologia ela não é solução para nada. Porque ela traz com ela uma mochila cheia de novos problemas, de novos imprevistos. Eu preciso que a minha aula de 50 minutos seja a maior parte possível do tempo disponível para que o professor e a professora conduza o conteúdo da forma que seja mais adequada. Se eu coloco uma tecnologia e eu tento compartilhar uma apresentação e eu gasto 20 minutos para compartilhar essa apresentação, significa que a tecnologia e que a burocracia relacionada à tecnologia me comeu 20 minutos. Mais o tempo de chamada, mais o tempo de aviso geral da disciplina, eu perdi muita coisa em relação aos 50 minutos de disciplina. Ou seja, por mais que a tecnologia nesse ambiente me ajude muito, ela acabou me atrapalhando bastante. E eu não estou nem falando ainda do impacto de instabilidade emocional, de incerteza, de dificuldade para achar solução, de pegar a turma e voltar ela para o contexto de prestar atenção. Porque, vamos lá, deu um pico de energia, fiquei 20 minutos sem poder começar minha aula. Numa sala clara, que em qualquer outra situação eu teria começado. Eu tenho um grupo de alunos que vai tentar me ajudar, eu tenho um grupo de alunos que vai ficar extremamente disperso, eu tenho um grupo de alunos que vai ficar mais quieto, eu vou ficar muito ansioso, com um monte de incerteza, sem saber o que fazer, vou pensar um monte de planos, de alternativas, e 20 minutos depois, a hora que eu tiver começado uma alternativa, a energia voltou. O que você faz? Você abandona todos aqueles 20 minutos pensando saída e volta para o plano original, ou você segue no plano adaptado? Você teve um imprevisto complicado pra caramba, que quando você é muito dependente da tecnologia, você precisa prever. A falta de luz é algo que acontece no Brasil com certa frequência. O seu computador entrar em atualização do Windows ou da versão do Linux é algo que vai acontecer. O aplicativo que você está utilizando para poder demonstrar um texto, ou para fazer apresentação, ou uma planilha, ou uma imagem, pode dar problema. O cabo que você vai utilizar para conectar seu computador no projetor pode dar problema. Você pode ter esquecido o adaptador, pode ter esquecido o cabo de energia e o seu computador não vai mais funcionar. Então, assim, levar a tecnologia para a sala de aula, apesar de parecer algo muito inovador, muito interessante, muito atual, requer inúmeros cuidados, em especial se a gente está falando agora de ensino remoto, porque se o aluno, você tem uma turma de 20 alunos, 3 alunos estão online, você dá sua aula normal? Ou você avalia se vai gravar essa aula e disponibilizar para o resto? Você começa a aula com 10 alunos, daí a pouco um cai, o outro cai, o outro cai, e a sua internet falha. Você percebe que aquilo é regional e que não é a culpa do aluno, mas pode ser a operadora de internet que teve oscilação? Como é que você lida com isso? Então, assim, lidar com o plano A, B, C, D, E não é ensino presencial, não é ensino presencial mais tecnologias,
mais recursos didáticos, não é ensino remoto, é qualquer situação da vida. A gente precisa pensar nesses planos todos para que a gente consiga aproveitar melhor o tempo que a gente tem disponível. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando começou o ensino remoto, que eu comecei a dar aula, foi: as minhas aulas ficam todas gravadas e o aluno pode assistir a hora que ele quiser. Ele só não pode compartilhar a aula para lugar nenhum. Então, eu criei lá no Google Agenda, com o nome de todos os alunos, e todo mundo tem acesso. Quem não tiver, é fácil compartilhar. Eu marco as minhas atividades para entregar com um prazo maior, de uma semana. Eu deixo, inclusive, mais livre, porque eu já tive aluno que teve Covid há 2 semanas. Como é que você lida com isso? Você ignora o caso desse aluno e prejudica ele. Você dá aula para ele num outro horário. Você burocratiza o sistema, que ele tem que entrar com processo na instituição para ter direito à aula de reposição? Ou você resolve o problema de uma forma mais tranquila? Que é, olha, deixa a aula gravada, o cara assiste outra hora. Percebem como é que é? Então, assim, lidar com esses imprevistos, a gente já faz isso no dia a dia. E toda vez que a gente bota a tecnologia na história, os imprevistos vão vir numa outra mochila, tá? É de uma outra categoria os imprevistos. E aí a gente começa a entrar numa discussão, que é a discussão de qual tecnologia utilizar. Porque quando a gente fala de recurso didático, a gente tem a categoria recurso didático de modo genérico, geral, e aí aquelas subcategorias que eu falei com vocês, que é: recurso didático é tudo aquilo que foi feito para fins didáticos, ou recurso didático é algo que é utilizado para fins didáticos. Por exemplo, o Word, ele é um recurso didático se ele for utilizado para fins didáticos. Essa é uma linha teórica. A outra linha teórica é: o Word não é recurso didático, nunca vai ser. Porque ele não foi criado para fins didáticos. Ok? Então, a gente vai ter diversas linhas para o grupo recurso didático. Em determinado momento, você vai ter o recurso didático tecnológico, digital, eletrônico. E para esse recurso didático eletrônico, a gente vai dar um nome de informática na educação, tecnologia educacional, alguma coisa para esse lado. Vai variar muito na literatura, mas é alguma coisa por aí. Por que a gente não chama de informática? E por que a gente normalmente não chama de computação? Computação é um nome muito melhor do que informática, muito aceito por toda a comunidade da computação mesmo, da informática, da tecnologia, que era antigamente processamento de dados. Agora, todas as demais áreas de conhecimento vão classificar como tecnologia. Ok? Então, você pode discutir o significado de cada um desses 3 termos, cada grupo de pessoas vai te direcionar para um lado ou para o outro, mas, na prática, se você chamar de tecnologia, você está sendo abrangente o suficiente para alcançar pessoas de áreas muito diferentes. E a grande questão é: qual? Se a gente está falando de um recurso digital, de um recurso didático digital ou recurso didático tecnológico, qual vai ser utilizado? E nesse encontro a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os tipos. Afinal de contas, dependendo da subcategoria que a gente pega, a quantidade de imprevistos diminui. Então vamos lá. Como é que eu posso usar essas tecnologias em sala de aula? Eu posso usar com extremo egocentrismo, ou seja, em benefício próprio do professor, do gestor. Eu posso usar para benefício dos meus alunos. Eu posso usar para benefício da instituição. Então, quando eu deixo de dar uma aula e disponibilizo um vídeo online,
ou eu disponibilizo uma lista de exercícios para os alunos fazerem e não voltarem na escola, por exemplo, eu estou beneficiando o ambiente, a escola. Posso, eventualmente, estar me beneficiando enquanto professor e beneficiando os alunos também. Mas você, o tempo todo, vai ter que ficar olhando esses 3 pilares de para quem que você está beneficiando. Daniel, é importante eu usar tecnologias que apenas beneficiem os 3? Não. Você precisa julgar cada escolha sua em relação aos 3. Por exemplo, o celular é proibido em sala de aula. Isso é uma questão de ambiente, de lei. Agora, você criou um contexto didático que é interessante, que o celular funciona, você vai aplicar ou não? Vale a pena, entre aspas, infringir a regra se a adaptação está sob seu controle? É você que tem que avaliar caso a caso, situação a situação. Então, tenha sempre em mente esses 3 pilares. Você, seus alunos e o ambiente. A administração, a escola, a secretaria e coisas desse tipo. Pensando em alguns exemplos de uso de tecnologia, a gente pode falar em, por exemplo, arquivar trabalho. Se tem uma coisa que o professor faz e que o gestor faz, que são coisas chatas pra caramba e que ocupam espaço, gastam manutenção e a gente não tem treinamento para fazer, é manter o trabalho das turmas por 5 anos. Você tem que guardar as provas, você tem que guardar os trabalhos, você tem que guardar isso tudo. E a tecnologia pode ser uma baita de uma ferramenta para ser aliado para você não ter armários cada vez maiores com textos, trabalhos, objetos que os seus alunos te entregaram. Eu, por exemplo, aqui atrás de mim ficam trabalhos de aluno, aqui dentro do armário fica, aqui do outro lado fica também. Trabalho em papel. Mas a grande maioria dos trabalhos que eu recebo são em formato digital e ficam arquivados no computador, em HD externo, algo muito mais simples de arquivar. Aqui atrás eu tenho coisas feitas com lixo eletrônico também. Outra forma é para incentivar a discussão. Eu posso usar a tecnologia para trazer um texto, para que cada grupo tenha acesso a textos diferentes, para evitar custo na instituição. Cada um vai acessar no seu celular e vai começar a ver esse material. Eu posso ter tecnologia para aprofundamento do conteúdo e para aumentar a minha carga horária. Porque quando eu marco uma atividade de uma semana para outra, o que eu estou fazendo? Aumentando a carga horária da minha disciplina ou antecipando a carga horária dela. E eu posso muito facilmente aprofundar conteúdo usando tecnologias. Promoção de melhor entendimento, como? Deixando disponível para o aluno formas diferentes e alternativas de visualizar o mesmo conceito. Ah, Daniel, como é que eu vou fazer isso? YouTube é uma excelente plataforma para esse tipo de coisa. Vocês já assistiram a aula de vocês dadas por outro professor no YouTube? Será que tem aulas interessantes? Será que ele tem exemplos que são legais, que vale a pena incorporar? A disciplina de cálculo, por exemplo, a Unicamp tem uma das melhores disciplinas de cálculo que eu já vi. O professor tem 4 quadros, são 2 quadros seguidos aqui, 2 quadros por cima, e ele vai escrevendo e vai explicando, e a hora que ele termina de preencher o quadro, ele não apaga. Ele joga aquele quadro para cima e ele vai com uma roldana para a parte de cima. Então, no final da aula, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de aula, o aluno vê 4 quadros com as informações todas. E ele consegue não apenas acompanhar a discussão, como ter a parte visual e aí sim entrar na discussão a respeito. Ajudar os alunos com dificuldade. Como é que você lida com um aluno que faltou
Como é que você lida com um aluno que não está tendo desempenho adequado? Você só aplica uma P1 e uma P2? Você só tem as avaliações de bimestre? Se o aluno tiver ruim no primeiro mês ou no final da primeira unidade, você descobre ou não? Você sabe gerar alternativas para ele identificar o quanto antes os problemas dele? Ou você espera chegar lá no bimestre e ele ter nota ruim para você, numa disciplina que depende um conteúdo do outro, você não ter mais como salvar esse aluno ou ter que se desdobrar e gastar um baita tempo para salvar esse aluno? Como é que você lida com isso? Via tecnologia, a gente consegue ajudar esses alunos com dificuldades, seja através da identificação com um Google Formulário, seja através de um jogo, de uma dinâmica de quiz, seja através de leitura de outros materiais, seja através de esforço. E aí a gente pode pegar o outro paralelo, que é um aluno eficiente, com alto desempenho. O que você faz com um aluno com alto desempenho? Senta aí e espera, amanhã eu falo do próximo conteúdo? Vem cá e vai ajudar seu colega que está com dificuldade? Ou continua puxando ele para cima? Quando você pega um aluno com alto desempenho e pede ele para aguardar o próximo conteúdo, você está desestimulando ele a correr atrás, a ter o alto desempenho. No próximo encontro, o que ele vai fazer? Vai fazer mais devagar, porque afinal de contas eu termino antes e fico sem fazer nada. Quando você bota ele para ajudar alguém, você, tudo bem, está mantendo ele no mesmo nível, mas você já está estimulando uma habilidade nele, que é a habilidade de trabalhar em grupo, de conversar com o colega, de ajudar o próximo. Ok? Agora, quando você pega ele para te ajudar e você começa a dar umas alternativas que não são de antecipar o próximo conteúdo, são de desviar, acrescentar coisas para ele que são fora da linha mestra do conteúdo. Você consegue trazer ele, gerar um aluno com maior potencial, e esse aluno vai entender melhor, vai crescer, vai gostar de você, vai virar seu parceiro e vai render muito mais. E depois você vai ter orgulho de olhar para trás e falar, poxa, tal aluno, eu comecei a dar oportunidade para ele e ele se mostrou capaz pra caramba, cresceu, hoje está tendo um futuro legal. E, em geral, vai virar um grande exemplo para você. Outra coisa é para revisão de prova. Sabe aquela aula chatinha de apliquei a prova e no próximo dia vou corrigir a prova? Aí a aula, na verdade, não é corrigir prova, é o professor passar o gabarito no quadro. Porque ele não pergunta se todo mundo... Ele não esclarece as dúvidas de todo mundo. Ele simplesmente vai para lá e... Ah, então, a resposta certa da número 1 era a letra C. Vocês erraram por causa disso. Pronto. Façam uma experiência nas aulas de vocês, quando vocês puderem. Eu já fiz e um colega meu lá do Paraná faz direto. Pega uma prova, aplica ela. Marca a revisão para daí uma semana ou duas. Faz a revisão e reaplica. Eu garanto para vocês que o resultado do reaplicar é muito pior do que o aplicar. Aí você vai virar e falar assim, poxa, Daniel, mas como assim? Repetir a prova 2 semanas depois é pior? Eu vou dizer, sim, porque o aluno esqueceu. Sim, porque você não avisou ele com antecedência. Se você avisar ele com antecedência, pode ser que ele estude. Sim, porque ele não espera que seja a mesma prova. Sim, porque a sua revisão não ensinou nada de novo para ele. A sua revisão foi passar o gabarito no quadro. Então, assim, a gente vai pensar em cenários ideais? Pode até pensar. É possível? Nem sempre. Como seria uma revisão de prova adequada? Discussão em grupos. Pegar uma aula, grupo de 5 alunos, 3 alunos, eles vão debater entre eles e vão achar uma resposta correta para a prova? Pode ser. Dá tempo de fazer isso? Nem sempre. Via tecnologia, a gente pode começar a
pensar alternativas. Olha, revisão de prova, para a semana que vem eu quero que vocês procurem na internet resultados e conteúdos que ajudem a resolver a prova que eu apliquei para vocês. E aí os alunos vão encontrar formas alternativas de abordar o mesmo conteúdo que você deu aula. E aí a gente chega nesse dilema gigantesco que as pessoas, quando olham a palavra tecnologia, elas acham que tecnologia é um aproximador do professor com o aluno. Só que elas esquecem de abrir esse leque e ver onde a gente está falando. Porque, vamos lá, a gente está falando de uma tecnologia offline, ou seja, a gente está falando de uma peça de computador que a gente vai conversar sobre ela, componentes físicos, químicos, história de criação, como é que ela foi elaborada, forma geométrica em cima disso, como é que monta um computador, como é que monta um celular. A gente está pensando em tecnologia online, ligada à internet. A gente está pensando em tecnologia offline ligada na energia ou sem ligar na energia? Deixa eu até completar isso aqui, ó. Como é que vocês querem lidar? É com energia ou é sem energia? É online, ou seja, deixa eu só inverter a ordem aqui. Com internet? Tem acesso à internet para todo mundo? Vai ser ao mesmo tempo, ou seja, síncrono ou vai ser assíncrono? Como é que você vai lidar com isso? Ah, eu não consigo dar aula com tecnologia. Será que não? Será que você não consegue pegar uma placa-mãe de computador e falar sobre dimensão de componente? Para que o aluno já tenha uma certa noção do tamanho do problema que é bateria, qual é o tamanho de uma memória, quais são os componentes químicos que são utilizados para criar aquela placa que você está falando? Então, assim, que tipo de problema tem numa tecnologia offline sem energia? Que tipo de imprevisto pode aparecer? O mesmo que um jogo de tabuleiro. Você esquecer o equipamento, você esquecer alguma coisa do assunto que você vai discutir, mas é isso. Que tipo de imprevisto pode ter o uso de tecnologia offline com energia? Falta de energia é óbvio. Ah, mas aí eu posso pensar numa tecnologia offline com bateria. Celular. Não está online, né? Não tem internet, mas tem a bateria. Ok. Eu posso pensar em dar choque, dependendo do tipo de aula que eu vou dar. Ter algum tipo de problema, porque eu estou lidando com pessoas mais novas ou com públicos específicos e a pessoa pode pegar o celular e pôr na boca, pegar um equipamento desse, um pendrive, pôr na boca, se contaminar com algum componente. É o tipo de imprevisto que pode acontecer. E aos poucos você vai trabalhando com isso na aula, você vai começando a perceber outros imprevistos. Por exemplo, a soldagem das placas espeta o dedo. Pegar uma placa de computador pode danificar a placa. Então você vai pegar uma placa nova para poder explicar? Depende. Depende do público, do horário, do contexto, da disponibilidade. Então, quando a gente fala em recurso didático digital, a gente tem que tomar cuidado, porque o recurso didático digital, ou informática na educação, ou tecnologia na educação, não é dar aula online síncrona. Pode ser um monte de outras coisas.
E a hora que a gente discute dar aula síncrona, a gente está discutindo, por exemplo, uma restrição absurda, porque a gente tem que garantir que todo mundo tenha uma internet suficientemente estável para estar ao mesmo tempo numa videoconferência. Para estar ao mesmo tempo num jogo, para estar ao mesmo tempo numa dinâmica. Que pode ser na sala de aula, e isso é facilitado, porque aí você tem a rede da escola, e aí você consegue testar isso com antecedência. Agora, marcar trabalho em grupo para os alunos, onde os alunos precisam discutir coisas de modo síncrono. Será que cada aluno desse tem internet ou você está forçando um deslocamento de um aluno para a casa do outro? Será que é possível fazer isso assíncrono, mandando áudio pelo WhatsApp, por exemplo? A maior parte das vezes é. Então, uma outra questão que vocês precisam perceber é o seguinte: qual é o maior índice de imprevistos? Aqui. Como é que eu faço para diminuir a complexidade? Eu vou diminuindo em nível aqui, ó. Meus alunos não têm internet, por isso eu não posso usar a tecnologia. Sério mesmo? Meus alunos não têm internet em casa, por isso eu não posso usar a tecnologia online. Será que eu posso combinar de um aluno baixar o arquivo e mandar via Bluetooth de um celular para outro? Posso. Precisa de internet para isso? Não. Será que eu posso combinar de eu baixar o arquivo, mandar para um dos alunos e eu criar grupos focais com alunos que têm acesso à internet e os grupos trabalharem em volta desse que tem a internet síncrona? Posso, né? Será que eu posso criar um movimento que é misto entre o síncrono e o assíncrono? Que é assim, ó, a escola tem internet. Então, todo o material disponível para fazer o trabalho, eu gero na escola. O aluno chega na escola, baixa o aplicativo, salva tira a foto do quadro, salva as imagens todas que precisa. Beleza? Beleza. Quando ele chega em casa, ele consegue olhar a foto? Consegue. Consegue ler o PDF que você mandou para ele? Consegue. Consegue escrever um texto pelo celular? Consegue. Consegue te enviar o texto? Não. Mas te enviar o texto vai ser na próxima aula, semana que vem, dentro da mesma sala. Então, à medida que a gente vai olhando as limitações, a gente vai mudando o nosso planejamento de aula para tirar proveito da tecnologia. Sendo que a gente vai delimitar os imprevistos que a gente quer lidar. Ela vai ser muito excludente? Vai ser muito excludente. O que ela faz em período de ensino remoto é simplesmente dar um foco absurdo na desigualdade que a gente já conhece. Aluno que só vai para a aula bem vestido porque a escola dá uniforme, aluno que só vai para a aula bem alimentado porque a escola dá alimentação, aluno que só vai para a aula porque é lá que vai comer. Que mundo que a gente vive? É nesse. Então, assim, a gente pode melhorar a aula? Pode. Precisa ter celular de última geração para todo mundo? Não. Entre não utilizar tecnologia na aula e utilizar plenamente tecnologia na aula, tem uma distância bizonha, absurda, muito grande. Cabe a quem encontrar o meio do caminho? A nós, como professores. Eu, por exemplo, ofereci uma disciplina optativa para graduação, que era uma disciplina de jogar. Tá? Era uma disciplina que estava previsto o seguinte: a cada semana eu ia explicar um aspecto cognitivo durante 20 minutos, meia hora. Depois, durante meia hora, os alunos iam jogar jogos que eu pré-definia. E durante o restante do tempo, eles iam jogar jogos que eles quisessem, mas que fossem diferentes entre eles. Ou seja, eu esperava que eles
tivessem celular, baixassem os jogos que eu recomendei na primeira parte da aula dentro da sala, para jogar ali, baixassem novos jogos dentro da sala para fazer um estudo dos novos jogos. O que aconteceu no primeiro dia de aula, para o último período do curso de graduação em computação? Um aluno chegou com um celular que não é smartphone e, portanto, não tinha internet, e com um notebook ruim. O que você faz? Ativar plano B, C, D, E, F, inventar plano J, se vira. Agora, você não pode dar aula excluindo 1, 2, 3 alunos, porque isso não existe. E o que eu fiz? Eu criei uma coluna na minha planilha de planejamento, que era dispositivo que está sendo utilizado. Alguns alunos usavam celular, outros alunos usavam computador do laboratório. No computador, eu percebi que ia ser mais lento. Então, o que eu fiz? Ao invés de analisar as sugestões de jogos dos alunos ali na aula, eles tinham um tempo de uma aula para outra, ou seja, de uma semana, para analisar os jogos. Mudei minha disciplina? Não. Mudei o conteúdo? Não. Mudei a abordagem? Sim. Tive um resultado ainda melhor? Sim, também. O resultado foi ainda melhor. Por quê? Como os alunos tinham uma semana para estudar cada um dos aplicativos, eles tinham mais tempo para discutir a respeito. A gente teve uma base gigante de resultado e foi muito, muito bom. E mais do que isso, o que eu ganhei? Os aplicativos que eu só conhecia para celular, esse aluno ia pesquisando o aplicativo para computador, e ele não só instalou um programa no computador que dava para emular o celular, ou seja, usar os aplicativos de celular no próprio computador, como também encontrava versões para desktop e para notebook dos aplicativos que eu estava sugerindo. Ou seja, o resultado que eu tive foi maior, foi melhor. Então, nem sempre incluir a tecnologia vai me trazer muitos problemas. Mas toda vez que me trouxer, é minha responsabilidade encontrar uma saída. E incluir os alunos, e melhorar o aprendizado deles, e melhorar o rendimento da minha aula. E é óbvio, a minha aula melhora dia após dia, semestre após semestre, turma após turma. Então a gente vai discutindo, adaptando, ajustando, tirando proveito da tecnologia, dos recursos que estão disponíveis, pensando saída, incluindo todo mundo. Agora, a gente não pode excluir. Nem na sua aula, nem na sua linguagem técnica, nem nos exemplos que você dá, nem na escolha de recurso didático que você está aplicando. Vamos falar de exemplos de tecnologia offline. Um gabinete de computador. Aquela parte maior do computador, do desktop. Um computador todo. Um periférico, um mouse, um teclado, uma webcam, um microfone, uma caixa de som, um projetor, uma televisão, um DVD, um Blu-ray, um pendrive. Qualquer tipo de dispositivo desse, é possível você estudar muita coisa e é muito fácil de levar para a sala, é muito fácil de você pedir emprestado de uma outra escola, de um colega. Eu, por exemplo, tenho um monte desses equipamentos disponíveis para dar aula. Tenho muita vontade de deixar isso tudo disponível num site, para que a pessoa, quando queira, ela pegue, leva, dá a aula dela, discute, depois traz de volta. É interessante que o aluno entenda quais são os maiores problemas. Vocês sabiam que na Copa do Mundo, que teve um humanoide lá, a pessoa com exoesqueleto, a Copa do Mundo no Brasil, que a pessoa com exoesqueleto foi entrar no campo para chutar a bola. A pessoa só não entrou no campo por falta de bateria.
que a bateria era pesada demais? Vocês sabiam que o tamanho dos celulares é, em grande parte, a bateria dos celulares? Será que se os moleques de 8º ano, 9º ano, ensino médio, até mais novos, ficarem sabendo disso, daqui a pouco eles não descobrem uma bateria muito mais interessante? Sem dúvida. Só que eles ficam sabendo disso depois da faculdade. Ou de curiosos. Você tem um aluno que tem dificuldade para estudar a linha do tempo. Será que se você levar para a aula a linha do tempo de um jogo que ele gosta, ele vai se interessar e vai entender? Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje é que os adolescentes acham que a cidade nasceu com ele, que o país nasceu com ele, que aquilo que ele utiliza nasceu com ele. Pessoas, hoje em dia, não conseguem fazer linha histórica. De chegar e virar e falar assim, peraí, como é que foi criado esse curso? Por que o curso de computação veio para cá? Por que essa escola está aqui? Por que essa sala é desse jeito? Quem foi responsável por construir? Por que a praça da cidade é ali e não é do outro lado? São perguntas que, em geral, os alunos não fazem. E a gente está cada dia mais produzindo adolescentes que se divertem, procuram alguns posicionamentos, mas não tem grande linha crítica, grande conhecimento de história, grande conhecimento geral. E o grande responsável por isso é a gente, dando aula e provocando, e instigando e botando essa galera para pensar, para discutir. Será que levar um componente desse não vai gerar curiosidade, que eu tanto preciso porque o meu assunto é tão rígido e abstrato que eu não consigo gerar tanta curiosidade? Encaixa uma aula curiosa dessa no meio do caminho e vê se muda. Às vezes muda. E não precisa ter grandes ideias, não, tá? Eu faço muito, e eu acabei de conversar com um colega que faz muito disso também. Acha que aquele conteúdo está muito maçante? O que a gente faz? Galera, ó, laboratório de informática. Eu quero que vocês proponham atividades para o próximo tópico. Valendo meio ponto. Valendo 1 ponto. Valendo 2 pontos. Entenderam como é que é? Eu marco uma atividade para os alunos me darem ideia. Às vezes pontuo, às vezes não pontuo, mas atividades para os alunos me darem ideia. Porque aí eles vão se sentir instigados, curiosos e vão começar a pensar e vão começar a produzir alguma coisa. E a minha aula vai deixar de ser tão cansativa para mim e para eles. Outra categoria de tecnologia hardware, offline, aparelho de som, câmera fotográfica, calculadora, relógio, cronômetro, um monte de coisa que é completamente offline. Pode ser, como eu disse, com energia, e aí pode ser com energia ligada na parede, pode ser com energia com bateria, mas é tudo equipamento offline que é possível a gente levar para a escola e a gente conduzir as nossas aulas e debater de uma forma mais apropriada. Eu cito muito o exemplo de levar para a escola, porque, apesar da gente estar no ensino remoto, todo mundo entende que é um ensino remoto passageiro. Daqui a pouco ele termina, a gente volta para o presencial, mas mesmo no sentido de ensino remoto, eu acho que a gente consegue experimentar muita coisa, aprender muito e, mais do que isso, um dos maiores imprevistos que a tecnologia traz, que é a falta de energia e a falta de internet, a gente agora pode assumir como quase não existente. Porque você tem a aula síncrona, você tem a aula que você vai gravar e o aluno vai assistir, você tem a mensagem que você vai mandar para ele pelo WhatsApp ou pelo aplicativo da escola. Claro que não é a realidade de quem lida com o aluno que vai buscar material de papel, em papel nas escolas e coisas do tipo. Eu estou falando assim, para a gente
segmentar isso, dividir isso no sentido de experimentar com turmas que esse recurso já esteja mais disponível. Pede eles para fazerem um... O que vocês mais gostam? Qual equipamento de tecnologia vocês mais usam? Ah, eu uso muito o aplicativo tal do celular. Ok. Para a próxima semana eu quero um trabalho de vocês sobre a história desse aplicativo. Ou sobre a história do celular. Quando que ele foi criado, qual foi a evolução de tamanho, de complexidade, de capacidade. Discutem isso aí. Aí depois você traz isso para sua aula. Tá vendo? Ó, essa foi a evolução desse equipamento, agora a gente vai fazer a evolução desse fenômeno, ou desse episódio, ou desse fato histórico. Entendem? E aí você consegue associar uma coisa a outra, entre aspas, perdendo tempo. Eu gosto muito dessa ideia de, eventualmente, você perder tempo para gerar engajamento. E aí você propõe uma atividade, os alunos engajam, gostam, participam, e aí depois você pega essa curva de interesse deles e vai se aproveitando para que eles aprendam mais fácil tudo que a gente está conversando, tudo que está sendo discutido. Mais um monte de tecnologia offline, celular, tablet, máquina de xerox, scanner, Arduino, Lego, carrinho robótico, bonequinho robótico, pecinhas que você vai montando e colocando lá uma bateriazinha para se mover daqui para lá. Lembre-se, estamos falando de tecnologias sem acesso à internet. Ah, mas eu posso ter Arduino com acesso à internet? Pode, ok. Mas aí ela é da outra categoria, ok? E online. Então, quem aqui nunca teve curiosidade de, sei lá, abrir um equipamento para dar uma olhada qual é a composição dele? Como adolescente, o que eu mais gostava de fazer era isso. Quando eu tive meu primeiro computador, eu abria ele, mexia em coisa, e limpava e fechava e tentava ajustar coisa nele o tempo inteiro. Eu tenho um parente que está comprando as peças separadas do computador para montar o próprio computador. Por uma questão de economia, mas por uma questão de curiosidade, de propósito, de gastar o próprio dinheiro naquilo. Então, assim, a gente não precisa fazer grandes coisas mirabolantes para que os alunos, adolescentes, engajem e tenham interesse em fazer. Aos poucos eles vão engajando, vão gostando, vão se divertindo e o resultado vai aparecendo. Qual é o grande problema da tecnologia? E eu coloquei o Lego aqui por causa disso. O grande problema da tecnologia é que, como a gente está falando do cenário da educação, que é um cenário extremamente carente, a gente tem empresas, não apenas a Lego, mas um monte de outras, que vão entrar oferecendo alternativas, e aí por uma questão de mercado vão chamar isso de solução, mas tomem milhões de cuidados com isso, eles vão chamar de solução, algo que é uma opção, uma alternativa, e aí eles vão começar a vender imagens maravilhosas. Para quem assistiu o vídeo sobre salas de aula, percebeu. E você olha para a foto da apresentação que eu utilizei lá, as pessoas estão rindo, felizes. A hora que você para analisar uma pessoa específica do lado, uma outra pessoa específica do outro, você começa a perceber que não é bem assim, né? Não é esse mundo tão maravilhoso. O aluno não vai adorar sempre estar na internet. Não vai gostar sempre de assistir um filme ou de uma música. E mais do que isso, em geral, essas coisas não são baratas. Então, por exemplo, quanto custa um kit Lego? Muito caro. Ele é muito amigável? É. Bonitinho, colorido, vem numa caixinha fofinha. Tem modelos que vão para crianças desde muito novas até mais velhas. Ok, maravilhoso. Tem coisas mais mecânicas, tem coisas mais eletrônicas. Ok? Agora, você está disposto a pagar R$4.000 por um kit?
para você usar durante 2 semanas da sua aula e depois não mais? Ou para na 4ª semana perceber que os alunos não estão tão interessados assim no kit mais? Então, cuidado para vocês não caírem nessas questões da tecnologia, porque, por exemplo, lousa digital interativa é legal para caramba? É. Qual que é a diferença dela com um projetor? A diferença dela é que, além de projetar o slide, você tem uma caneta, e essa caneta tem uma pontinha com um clique, que parece o botão do mouse, e aí você tem vários botões em volta para você escolher, fazer um círculo, pintar, fazer um esquema. E mais do que poder desenhar, clicar na tela para passar o slide, fazer objetos, trazer uma imagem, animar essa imagem, você pode salvar o rabisco todo que você fez, o desenho que você fez, a escrita que você fez. Ok? Agora, um projetor, ele tem um tamanho que dá para a gente carregar numa bolsinha, né? Uma lousa digital interativa não tem. Ela é maior, mais pesada e ela requer um alinhamento específico, porque ela tem que ler exatamente onde você clicou, né? Sendo que a leitura de onde você clicou ou é feita pela tela, normalmente é uma tela de vidro, então não é, ou é feita pela sua própria caneta, transmitindo para a base, para o projetor, para o aparelho que está lá em cima. O que você acha de gastar R$ 4.000 numa lousa digital interativa para riscar em cima do projetor e salvar essa tela? Eu prefiro projetar num quadro, rabiscar em cima do quadro e tirar foto da imagem com o pincel. Entendeu? Desenhar com o próprio pincel numa outra cor que dá contraste e tirar foto da imagem desenhada e colorida. Será que vale a pena ter uma lousa digital interativa em uma sala específica? Ou a gente vai gerar uma concorrência grande? Será que tem internet disponível para eu salvar essa imagem e mandar para todo mundo? Em São Paulo, uns anos atrás, tinha outdoor espalhado em vários pontos importantes da cidade, dizendo: matricule seu filho aqui, porque na nossa escola todas as salas têm lousa digital interativa. Será que o engajamento do aluno melhora? Será que o aprendizado do aluno melhora? Não. Será que eu tenho uma dificuldade de entendimento e capacitação do professor? Tenho. Eu vou ter um monte de imprevisto se o professor chegar e conectar o notebook dele para funcionar, e se ele quiser projetar do celular, pô. O custo-benefício, no final das contas, é bom ou ruim? Eu tenho um artigo sobre isso. Na minha opinião, é ruim. Na minha opinião, não vale a pena. É mais uma questão de mercado, é mais uma questão que estão tentando vender uma solução, só que a solução está na relação social, na relação de confiança, na relação de parceria que você tem com seus alunos. E aí é você que precisa identificar o que é possível utilizar em momentos específicos ou no decorrer da disciplina inteira, de modo que você tire proveito não só para você, mas para os alunos, para o ambiente, para todo mundo. Então, a mesma configuração vai ser legal para uma aula e para outra? Não. A mesma configuração vai ser legal para uma escola e para outra? Não. E aí eu posso citar mais um exemplo. Eu adoro fazer essa experiência no laboratório de informática. Que é assim, ó, você chega para o aluno e fala: galera, eu dou aula só no laboratório de informática. O Zezinho dá aula só na sala teórica. Que aula é melhor? Poxa, Daniel, a sua. Laboratório de informática direto, computador, internet. Aí eu paro a galera e falo o seguinte: então vamos lá. Vamos ter uma aula especial hoje lá no laboratório de informática.
Bota a galera no laboratório de informática e dou uma aula de 2 horas teórica. Pincel, quadro e copia. Quando que eu termino essa aula, tá todo mundo sentado torto, tá todo mundo contorcendo na cadeira porque tá doendo. E aí eu chego para eles e falo: e aí, minha aula foi legal pra caramba? Gostaram da minha aula? Não, né? A tecnologia deu uma aula genial para vocês? Não, né? Tá doendo o ombro, tá doendo o pescoço, tá doendo as pernas, tá doendo as costas, tá? Não tá? Qual é o problema? Eu propositadamente escolhi errado um espaço para uma aula teórica. Posso dar uma aula excepcional no laboratório? Posso. Posso dar uma aula terrível no laboratório? Posso. A tecnologia ajudou ou atrapalhou? Depende do contexto. Se eu olhar como um todo, o laboratório de informática foi ruim num caso e foi excelente no outro. Então, não achem que levar o celular para a sala de aula vai fazer com que sua aula seja melhor. Não ache que levar o computador para a sala de aula vai fazer com que sua aula seja melhor. Não achem que colocar uma música vai fazer sua aula mais legal, porque você está levando uma caixinha de som ou uma outra. Vocês já tiveram milhões de aulas dessas, né? Aulas de inglês normalmente que eram assim. Chega lá a professora ou a professora com uma caixinha de som e vai colocar um CD ou uma fita, no meu tempo era fita, para tocar música para a galera. Aí hoje eu chego, uma lâmpadazinha bonitinha, cheia de LED, e coloco lá para a galera uma música. Mudou alguma coisa a minha aula porque minha lâmpada é de LED colorido? E é Bluetooth e eu toco a música pelo celular? Não. Só melhorou porque é mais prático para mim. Ao invés de levar um aparelho maior, com CD, com toca-fita, que é mais trabalhoso, é mais arriscado, chego lá, só dependo de energia. E da lâmpada funcionar, e do celular funcionar. Chego lá, coloco a lâmpada, testei, dou minha aula, toco minha música. Pego a lâmpada, jogo na mochila e vou embora para casa. Ou seja, nesse caso a tecnologia melhorou para mim. Diminuiu o peso que eu carrego. Me deu mais liberdade, porque agora eu posso escolher outras músicas, não só aquelas que cabiam numa fita ou num CD. Mas no final das contas, melhorar a minha aula mesmo em relação à parte didática e parte pedagógica, estou usando um áudio. A forma como esse áudio está sendo emitido, não sei se faz tanta diferença assim. Outra parte offline é programa para computador, aplicativo para celular. Eu já comecei a falar disso. Você não precisa ter internet em tudo que é lugar. Você pode ter internet no seu celular, você baixar e transmitir para os outros alunos por Bluetooth. Você pode ter internet na escola e todo mundo baixa o material lá. Você pode ter alguns alunos com internet em casa. Agora, eu consigo listar para vocês quais são os aplicativos de celular interessantes? Não. Consigo dizer, olha, vai no Google, digita assim, ó, aplicativo para celular geografia, aplicativo para celular química. Você vai achar um monte. Joguinho, material, corpo humano para visualizar, joguinho de juntar célula, um monte. Agora, qual você vai escolher? É pago ou é gratuito? Precisa de internet para funcionar ou não? É testando. É verificando o caso a caso. E aí tem uma questão que é de extrema relevância, que é o seguinte: apenas eu tenho celular com internet. Na escola não tem internet, os meus alunos não têm celular direito, e eu não consigo
utilizar o celular deles para tirar proveito na aula, beleza? Beleza. Como é que a tecnologia pode ser utilizada como recurso didático digital para minha aula e para melhorar o contexto todo? Se eu entrar na internet ou entrar na Apple Store ou no Google Play e procurar um aplicativo para minha disciplina e encontrar, eu vou ter ele no meu celular, não vou? Eu não posso chegar na aula e falar, galera, ó, a gente vai fazer uma brincadeira hoje, tá? É o seguinte, eu encontrei um aplicativo aqui que é legal para a gente brincar na aula hoje, fazer uma dinâmica. Vamos fazer a dinâmica? Vamos. Passo no quadro a dinâmica e faço a dinâmica igual a tela do meu aplicativo. Minha aula fica legal? Pra caramba. Precisei que todo mundo tivesse tecnologia, celular, internet, não sei o quê? Não. Vou trazer para o ensino remoto. A mesmíssima coisa. Eu posso chegar para vocês e fazer aqui um quadradinho. Quer ver? Ó, inserir uma forma, um retângulo. Posso pensar que esse retângulo tem um monte de pontos. Vou só passar isso aqui rapidinho. Para eu mostrar para vocês a adaptação aqui agora de um jogo. Estão conseguindo ver esse pontinho branco aqui na caixinha? Tem um joguinho de celular, que é um joguinho onde você precisa ligar os pontos. Tá? O grande objetivo do jogo é ligar os pontos. O primeiro jogador ligou esses 2 pontos aqui. Aí o próximo jogador vai ligar esses 2 pontos aqui. Eu preciso de celular para fazer essa dinâmica? Não, né? Eu posso fazer ela no ensino remoto com tracinhos e pontinhos? Posso. Eu posso nomear as linhas e colunas aqui e fazer uma dinâmica na aula, sei lá, hoje à noite, os alunos escolherem qual é a linha e a coluna e ficarem direcionando onde é que eu faço o risquinho? Posso. Ah, Daniel, mas eu quero fazer um negócio mais elaborado. Na minha aula, os caras precisam ligar 3 pontos. Não podem ligar 2. Ok. Me inspirei lá no joguinho. Peguei uma linhazinha curva aqui, ó. Posso fazer uma ligação assim. Ah, mas qual que é o objetivo, Daniel? O objetivo é, no jogo, você perde a etapa do jogo quando você não tem mais conexões a fazer. Na sua aula, é o que você quiser. Então, por exemplo, o objetivo é, quem completar essa primeira linha aqui primeiro, responde a pergunta. Quem completar, quem perder o tabuleiro, quem não puder colocar mais conexões ali, vai ter que responder uma pergunta. Quem terminar primeiro isso aqui, a dupla que terminar primeiro está liberada da aula de hoje. Sabe aquelas regrinhas do bingo? Se você preencher a primeira linha, você ganhou. Se você preencher a cartela inteira, você ganhou. É só adaptar de uma coisa para outra. Você consegue fazer um monte de dinâmica dessa, tanto usando o aplicativo de celular, e aí pedindo que cada aluno seu use, se é possível para o seu contexto, ou olhando o que está acontecendo lá e fazendo. Ah, Daniel, mas na minha realidade, eu não sei fazer esse desenho, não, cara. Isso aqui é difícil para caramba fazer esse desenho, e eu prefiro continuar minhas aulas normal, porque é complicado para caramba para mim. Tá bom. Folha em branco você gosta, né? Você escreve no quadro direto. Se você pegar um lápis aqui, ó, uma linhazinha dessa aqui, você consegue fazer objeto, não consegue? Clicando aqui nas formas. Você pode criar o que você quiser numa folha em branco de PowerPoint. Qual é a diferença? Inspirado em algum jogo. Inspirado em alguma dinâmica. Então,
Por que eu estou falando dessas coisas? Porque a gente pode lidar com a tecnologia online como algo extremamente limitador, ou a gente pode lidar com a tecnologia online, que é uma informação para a gente. É o que eu estou falando do egocentrismo. É você que vai se aproveitar da tecnologia online. Agora, você vai beneficiar a comunidade da educação inteira, porque você está melhorando a qualidade da sua aula. Posso utilizar aplicativo para celular sem internet? Posso. Programas para computador sem internet? Posso. Programas do laboratório de informática da escola, programas de um aluno do outro. Vocês já pensaram em dividir a turma em grupos onde pelo menos um membro tem notebook? É uma opção. Sua realidade permite isso? Não sei, tem que olhar. Dividir a turma onde pelo menos um membro da dupla, ou do trio, ou do grupo tem celular? É uma opção. Será que o aluno consegue pedir o pai para mandar um SMS para o colega? Ou mandar um WhatsApp para o colega? Às vezes isso vira uma dinâmica legal, uma dinâmica diferente em sala de aula. E aí a gente vai chegar em editor de texto, que a gente fala muito de Word, Google Docs, mas pode ser um editor muito mais simples. Pode ser até o próprio corpo do e-mail. Não precisa nem instalar nada, pode fazer o próprio corpo do e-mail e aí formatar lá, colocando link de internet, colocando negrito, itálico, mudando o tamanho de fonte. Pode fazer uma planilha, tem vários modelos online. Pode fazer apresentação, tem um monte de aplicativo de programação. Inclusive, daqui a um tempo a gente vai ter material sobre desenvolvimento de jogos em 2D, usando um aplicativo gratuito e um aplicativo fácil de usar, que está aberto para todo mundo. Pode ser tocador e editor de áudio. Será que seu aluno já experimentou mudar um pouco a música, testar para escutar uma música ao contrário e ver como é que aquilo fica? Essas coisas de mensagem subliminar, né, que todo mundo fala por aí. Eu já fiz isso, eu tenho um trabalho completinho de mensagem subliminar. Foi legal pra caramba na época, pegar música da Xuxa, música do Engenheiro do Havaí, pegar um aplicativo, conseguir ouvir ao contrário, conseguir tentar ter essa curiosidade de buscar, identificar qual parte estava invertida falando alguma coisa, ou se era maluquice das pessoas. Pegar uma pintura, olhar para aquela pintura, tentar identificar se de fato tem algum efeito especial ali, alguma coisa diferente. Reprodutor de vídeo. Será que vocês já começaram a pensar e já tentaram integrar no conteúdo de vocês o quão bom é o YouTube permitir que você assista em 2 vezes ou em 0,75 de velocidade de áudio e vídeo? O WhatsApp está integrando essa mesma funcionalidade, que é você ouvir o áudio mais rápido. Será que, de fato, as pessoas vão passar a ouvir mesmo o material ou vão continuar não ouvindo? Aperta play lá e espera acabar só para aparecer a mensagem como visualizada. Editor de imagem. Será que seu aluno sabe tratar a imagem? Por exemplo, o Zé Sérgio, que dá aula de história, e o Emerson, que trabalha com geografia. Vocês já pararam para pensar em pedir um aluno para colorir uma imagem? Pega uma imagem de Marte ou pega uma imagem antiga, e o trabalho é estudar as cores que existiam nessa imagem na época, e eu quero essa imagem colorida. Faz com lápis de cor. Vocês vão encontrar alguns perfis no Instagram, por exemplo, que fazem isso, que pegam imagens antes e agora e ficam comparando essas imagens. Você acha que seu aluno vai ter interesse de pegar uma imagem de, sei lá, 1800 e colorir ela? Como é que ele imagina que aquela imagem era? Será que você consegue
disponibilizar esse arquivo em preto e branco para eles e ter esse arquivo colorido para no dia mostrar? Discutir, olha, a evolução desse equipamento, a evolução desse prédio, isso aqui foi demolido, isso aqui foi alagado, isso aqui aconteceu tal coisa. Editor de imagem. Será que dá para fazer algumas brincadeiras com editor de vídeo? Tudo offline. Nada disso precisa estar online. Você pode gravar o arquivo no pendrive e passar para o aluno, ou você pode pedir o aluno para criar a imagem e te mostrar depois, tirar uma foto do celular e te mostrar depois. Percebem? Tem um monte de tecnologia que a gente pode usar sem nada de conexão na internet. E às vezes é só a gente pensar um pouquinho fora da caixa que a gente vai encontrar protagonismo estudantil, engajamento e interesse está associado à curiosidade. Gere curiosidade nos seus alunos. Comece a provocá-los a fazer algo que eles gostem, que eles vão te dar um resultado cada vez melhor. Já comecei a falar dessas coisas. Jogos de tabuleiro, jogos em papel, não são tecnologia, mas podem ter tecnologia na fabricação. Agora, você pode adaptar um monte de coisa para papel. Você pode procurar, se o seu aluno tem algum console, PlayStation, Xbox, ou tem jogo no computador, e se o jogo que ele usa tem algum gancho para sua matéria. Em geral, tem. 99% dos jogos que a galera utiliza tem relevo e tem fator histórico associado, tem narrativa histórica associada. Tem evolução de componente, tem linguagem, tem um monte de características de qualidade da imagem. Você pode falar sobre matemática, sobre física. Então, assim, é questão de nós conseguirmos olhar para aquilo que o nosso aluno usa e interpretar tecnicamente para o meu conteúdo o que é interessante. Será que eu consigo discutir o relevo da fase 2 daquele jogo? Será que eu consigo discutir o tipo de solo? Será que eu consigo discutir postura daquele personagem do jogo? Eu, por exemplo, gosto muito de discutir qualidade técnica, qualidade de imagem, qualidade de desenvolvimento da própria movimentação do jogador, de mudança de posição. Então, o jogador, numa hora, está olhando para um lado, se ele vira bruscamente para o outro, às vezes ele pisca, porque está mal feito, está mal programado. Às vezes é limitação da própria tecnologia, da própria parte de programação. Então, assim, dá para pensar muito. Fora que cenário e narrativa são absurdamente adequados para quase qualquer matéria. Você pode virar e falar assim, ok, vamos fazer o seguinte, na aula de hoje nós vamos pensar no cenário da fase 2 do jogo. Nesse ponto, está um grupo discutindo tal assunto, nesse ponto está o outro grupo discutindo tal outro assunto, e a avaliação, a comissão de receber as respostas está nesse ponto. Vocês vão elaborar a atividade de vocês, tem até tal horário para entregar. Só de você, entre aspas, muitas aspas, gamificar a atividade, ou seja, nesse exemplo que eu dei, muitas aspas, porque eu estou dando muito pouco aspecto de game, de jogo, na atividade, eu já consigo um pouco mais de engajamento. O que é o gamificar? É trazer o máximo de características do jogo para a minha atividade. Recompensa, pontuação, eventualmente competição. E eu posso tanto gamificar a minha sala de aula normal, já fiz isso com mesa de montagem de quebra-cabeça, por exemplo, quanto eu posso gamificar trazendo o componente do jogo. Pessoal,
Daqui a um tempo, cada um vai estar vestido com o personagem do jogo tal, e a gente vai fazer tipo um jogral, tipo um teatro, discutindo o conteúdo da matéria, da disciplina, no contexto dos personagens do jogo. Então dá para brincar bastante em relação a isso. Outras tecnologias offline, simuladores. Tem um monte de física, de química, de trânsito, de curvas, de gráficos, de tudo quanto é coisa. É muito, muito. Outra coisa, audiobook. E aí o YouTube, se vocês digitarem lá audiobook no YouTube, vocês vão encontrar muita coisa. Muito vídeo. Então, assim, seu aluno não gosta de ler. Ok, às vezes ele gosta de ouvir. Eu, por exemplo, sou o caso. Eu não gosto de ler porque muito tempo depois eu descobri que eu não tenho paciência com a minha velocidade de leitura. Então, para vocês terem uma ideia, eu leio os trabalhos dos alunos, na verdade eu não leio, eu escuto os trabalhos dos alunos usando o programa de acessibilidade, leitor de tela. Será que para os seus alunos não pode ser interessante? Será que um audiobook pode ser legal para eles? Será que um simulador, para ele ver evolução no tempo, não vai engajar ele mais, ele não vai conseguir entender um pouco mais de comportamento? E aí essa aqui é uma atividade que normalmente eu marco, que é o seguinte, nessa mesma intenção de vamos pensar como a gente vai melhorar as nossas aulas, eu gosto de pedir aos alunos para me ajudarem a melhorar as aulas. E como é que eu faço isso? Eu peço eles para montarem uma aula sobre o assunto que eles quiserem, todas as duas com tecnologia, uma delas pensando no aspecto síncrono, ou seja, professor e aluno estão online ao mesmo tempo na mesma sala, e uma outra aula no aspecto assíncrono, ou seja, professor e aluno estão online em tempos diferentes, em momentos diferentes. Estão vendo? Eu acabo gerando uma certa instabilidade no ambiente, porque você vai fazer um PowerPoint, mas não vai fazer um PowerPoint. Mas pode ser qualquer aula. O objetivo é esse. O objetivo é gerar essa instabilidade, porque é aí que vem a criatividade, aí que vem o debate, aí que vem o protagonismo, aí que vem a busca por soluções de algo que é mais inesperado. O mercado não é assim. O dia a dia nosso não é assim. Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor, tirar proveito dela, e a gente vai adaptando e vai vendo se dá certo. Nossa, Daniel, mas você já fez um seminário com apresentação por WhatsApp? Não. Isso não me proíbe de fazer algum dia e de achar que isso pode ser bom em alguns contextos. E aí a gente vai gerar uma dinâmica de discussão em cima dos seminários, entenderam? Reparem que eu fiz essa volta toda e falei de inúmeros exemplos com tecnologia offline. No máximo, eu comecei a tocar em alguns exemplos de tecnologia online para mim, para o professor. Porque, afinal de contas, o professor, se ele identifica isso como algo que vai melhorar continuamente a aula dele, ele consegue ter acesso. Seja na casa dele, seja ele comprando um chip novo para o celular, seja ele fazendo um plano pré-pago de R$10 por mês, seja ele buscando na escola, na casa de um parente, mas ele consegue resolver e isso impacta todas as turmas dele. Então, às vezes, o professor acaba incluindo o fato de ter uma tecnologia online na rotina dele. Eu, por exemplo, tenho uma assinatura do Dropbox, que é um repositório, para poder manter meus arquivos, porque eu acho que eu melhoro a qualidade das minhas aulas e
tenho mais segurança se eu tiver todos os meus arquivos de aula dentro do meu celular, dentro do meu bolso, a qualquer dia, a qualquer hora. Ou no acesso via qualquer computador conectado à internet, com meu usuário e senha. Quando a gente chega nas tecnologias online, claro que a gente vai ter mais um outro mundo de coisas. Por exemplo, o e-mail. O e-mail é uma tecnologia online assíncrona. O site é uma tecnologia online assíncrona. Eu disponibilizo a informação no meu tempo, os alunos têm acesso à informação no tempo deles. O blog também é assíncrono. Eu posso fazer uma matéria num blog e pedir para os alunos comentarem? Posso. Posso pedir para que cada grupo crie uma matéria no blog e poste? Também. Posso utilizar o Wikipedia? Posso. Ah, mas, Daniel, o Wikipedia é sempre muito ruim. As informações que estão lá, a gente não pode confiar. Ok. Não estou dizendo que é para usar só ele. Estou dizendo que você pode usá-lo como porta de entrada. Estou dizendo que você pode usá-lo como a qualidade dos trabalhos de melhor qualidade, né, que foram feitos na disciplina, vão ser submetidos lá. Ou seja, a gente tem bastante coisa que dá para fazer. Combinar isso tudo aqui, dá para fazer ligação. E aí a gente começa a ir para tecnologias online síncronas. E a gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem, que ficaram famosos pra caramba com o ensino remoto, mas que existem fazem muitos anos. Que são, por exemplo, Moodle, Classroom e um monte de outros aplicativos de universidade, de faculdade. Qual é a diferença de um aplicativo desse? A diferença é que ele é um grande repositório de coisas, é uma grande base. Então, eu posso colocar lá as unidades, os materiais de leitura, os vídeos, um espaço para os alunos submeterem arquivos deles, um registro de presença, um espaço para entregar as notas. E aí eu consigo, via instituição, ter um controle de quantos alunos acessaram, com que frequência acessam, qual material pegam, quanto tempo permanecem online, qual dispositivo que usam para acessar, qual unidade, qual matéria acessam com mais frequência. Ou seja, a gente está começando a caminhar para um lado onde a tecnologia pode me dar informação demais. E aí ela pode ser muito interessante, pode ser uma aliada muito grande para mim. Agora, cuidado. Do mesmo jeito que me dar muitas informações é um extremo aliado, me dar muitas informações pode ser um tiro de escopeta no meu pé. Porque quando eu tenho informação demais para mim e para melhorar a minha aula, eu também tenho informação demais para o meu superior direto e para todos os superiores acima dele. Então, o ministro da Educação pode ter acesso aos acessos, à quantidade de vezes que o meu aluno entrou no Moodle? Pode. O Classroom sendo aplicado por todas as escolas. Será que precisa fazer um censo? Ou é só pegar o Classroom, as estatísticas dele? Você consegue saber quantos alunos de Pádua tiveram acesso ao Classroom? Qual é a matéria que mais acessaram? Qual a atividade mais submeteram? Que nota você deu para cada matéria? O professor do Brasil inteiro dá aula de português, não dá? Se tiver todo mundo usando o Classroom, eu não posso pegar a estatística de português de todo lugar e comparar? Posso. Não posso ter um monte de raciocínio em cima disso? Posso. Pode ser muito bom? Pode. Pode ser muito ruim? Também. Será que daqui a pouco eles não viram e falam assim, não, professor de português é tudo igual. Vamos fazer o seguinte, vamos demitir os professores todos. Agora o requisito para dar aula de fundamental é ter o ensino médio técnico. E agora eu quero só ensino médio técnico para dar aula de fundamental. E pronto. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à tecnologia, porque
ao mesmo tempo que ela é um super parceiro da gente, ela pode ser um super problema para a gente. E é você que tem que ir dosando até quando você tira proveito, até quando você não tira proveito. Agora, o que você precisa entender? Que a tecnologia te traz muita coisa boa, mas que pode te trazer muito problema. Será que essas informações vão ser utilizadas para que finalidade? Que a pandemia, que o ensino remoto está gerando informação demais, não tenha dúvida. Tenho medo de onde essas informações vão parar e como vão ser usadas, mas... Falando especificamente do Google, eu sou representante aqui do grupo de educadores Google, e mesmo se não fosse, eu acho que é legal comentar, porque o Google é uma plataforma que tem muita tecnologia de graça. Tá? E eu sou muito partidário de coisas que têm tecnologia de graça para a educação pública. E para as pessoas que podem conhecer, tirar proveito em menor porte. Então, eu gosto muito do modelo de negócio que o Google faz. E o Google tem busca por imagem, por preço, por mapa, por vídeo. O Google tem o Google Acadêmico, que, por exemplo, você pode marcar o trabalho da sua disciplina e obrigar e definir a regra que os alunos só podem pesquisar no Google Acadêmico, porque aí você já cria um primeiro filtro em relação a fake news, em relação à notícia mentirosa. Porque, é claro, né? O blog, qualquer pessoa do mundo pode criar o seu, pode pôr a opinião que quiser. Um site, qualquer pessoa do mundo pode criar e pode registrar lá o domínio, colocar a informação que quiser. Agora, o Google Acadêmico, ele vai indexar artigos publicados. Espera-se que as informações sejam mais sólidas, pelo menos. Então, vale a pena. É de graça. Você já começa a botar seu aluno em contato com um artigo mais bem formatado, um material interessante. Google Docs, Google Planilhas, Google Tradutor, Google Notícias, Google Drive, Chat, Hangout, YouTube, YouTube.edu. Vocês sabiam que existe uma versão do YouTube, onde o YouTube paga professores do Brasil inteiro e do mundo inteiro para dar aula de ensino fundamental e médio? Todas as matérias tem lá no YouTube Edu. E a ideia deles é exatamente criar um repositório de vídeos completos, com vários pontos de vista das aulas, das matérias. Tem o Google On Air, tem o Google Formulários, e tem mais um punhado de coisa. Tá? Vale a pena dar uma olhada, vale a pena avaliar o que é interessante, o que não é interessante. E a grande vantagem é que, tendo acesso à internet, a maior parte das ferramentas do Google são disponíveis sem baixar, né? Você não precisa instalar nada. No computador, sem dúvida, você não precisa instalar nada, mas no celular, boa parte delas você acessa online, sem precisar baixar. Claro que se baixar tem uma experiência melhor, não sei o quê. Coisas de empresa, né? Eles vão sempre falar que tem experiência melhor. Redes sociais. Um punhado, um monte. Escolhe. Ah, mas é interessante usar A ou B? Não sei, depende da sua turma. Pergunta para eles. Que rede social que vocês usam? Essa aqui, inclusive, saiu do ar. O Google descontinuou o Google Plus. Mas pergunta para eles. Que rede social vocês utilizam? Eu já perguntei várias vezes. É melhor a gente criar um grupo no WhatsApp ou um grupo no Facebook? É melhor vocês se inscreverem no Instagram e eu postar os avisos lá, ou é melhor em outro lugar? Tem um monte. Essa lista é infinita, ela vai crescendo cada dia mais. Depende do seu grupo e depende daquilo que você está disponível para. Por exemplo, eu conheço um monte de relato de problema, até de acusação de assédio, coisas do tipo,
de aluno com professor, de professor com aluno, em relação a grupos de WhatsApp. Então, é um cuidado que se precisa ter. Mas, se para você não tem problema, para os seus alunos não tem problema, para a faixa etária que você lida não tem problema, perfeito, use. SlideShare é um baita de um lugar para a gente buscar material, melhorar nossas aulas, indicar material de leitura, indicar diferentes pontos de vista para o aluno estudar. TED. Tem TED em português, tem TED em inglês. Tem muita coisa disponível. Vídeos muito curtos de gente muito relevante mundo afora. Dropbox ou Google Drive. Vimeo, que é um, entre aspas, concorrente do YouTube. Tem muita coisa disponível lá também. Bibliotecas online, museus virtuais, base de dados, repositório de conteúdo como Minhateca, mundos virtuais. Vocês sabiam que vários professores criaram salas de aula em mundos virtuais, tipo Second Life, e os alunos tinham avatares, personagens desse Second Life e iam no horário para a sala para poder terem aula, e só tinham acesso aos materiais da aula se estivessem na sala no horário certo. Ou seja, o professor gerou o contexto para dar a mesma aula dele com maior engajamento, com maior interesse. Navegadores. Você tem um monte de navegador. Cada navegador vai ter um monte de braço, de extensão que você vai poder utilizar. Encurtador de URL. E aí, você tem uma vantagem. O bit.ly, por exemplo, te dá um rastreio de quantas pessoas acessaram, quando acessaram, por que acessaram. E aí, por exemplo, no meu caso, eu não disse para vocês que eu uso o Dropbox. Eu não passo o link direto do Dropbox. Eu passo o bit.ly. Por quê? Porque quando o aluno vira para mim e fala, professor, eu não consegui acessar seu material. Primeiro, qualquer outro colega dele pode ajudar, porque esse link é colocado no quadro e todo mundo sabe. Segundo, se chegar no final da disciplina, pela quantidade de acesso, você vira e fala, mas espera aí, vocês não acessam o material? Você consegue rastrear de qual cidade cada acesso aconteceu? Se o aluno é de uma cidade específica, você consegue rastrear isso. E é bem fácil, é bem visual. Então, pode ser uma ferramenta interessante. Ah, mas é só um encurtador? Não, é um encurtador que gera estatística que você pode utilizar se for interessante para você. Claro, tem os softwares educacionais. Tem muita coisa de software educacional. Eu gosto deles? Depende de qual que você está falando. Depende para que contexto, para que sala de aula. O meu maior problema com o software educacional é que, em geral, ele é pago, em geral, ele é caro, e, em geral, ele vai atacar pontos muito específicos. Então, por exemplo, a gente vai ter software educacional muito, muito bom lidando com controle motor. Vai ter software educacional muito bom, simulador de física e de química. Agora, nem todos são tão bons. Vai ter algum com erro conceitual, vai ter alguns com layout mal feito, com usabilidade do usuário ruim. Ah, mas como é que a gente escolhe? Você escolhe achando e avaliando cada um deles.